Boa tarde, tudo bem, gente? Thiago Meirelles aqui. E finalmente, eu há horas queria fazer isso e resolvi hoje, uma vez por todas, porque tem realmente muita gente me perguntando como que funciona o scanner do TLP. Né? É uma ferramenta extremamente moderna, uma ferramenta que te auxilia muito para quem atua ao vivo no futebol. Então eu vou botar ele na tela. Então tá livre para pergunta. Eu vou fazer rapidamente uma pequena uma demonstração, não, uma apresentação do que a gente tem na tela. Né? E depois vocês, obviamente, começam a fazer as perguntas que quiserem. De repente, se a gente encontrar alguma oportunidade aqui, a gente de repente até faz uma entrada junto. Né? Vamos lá, vou botar aí na tela. Scanner do TLP. O que é um scanner? Né? A palavra scanner vem de varredura. Né? Talvez a maioria de vocês já saibam, mas é sempre bom a gente lembrar o objetivo, por que tem esse nome, e é justamente isso que ele faz. Ele fica varrendo, né, que é um termo usado na informática, aí no TI, ele fica varrendo os jogos que estão acontecendo o tempo todo. Tá? Então aqui a gente já está vendo, já aumentou até o número de jogos, já não cabe quase tudo na tela, todos os jogos estão acontecendo ao vivo. Tá? Quais são as informações básicas que ele mostra aqui na tela? Primeira coluna, horário do jogo começou, depois quantos minutos a gente tem aqui do jogo decorrido, depois o placar, e já mostro aqui, por exemplo, esse jogo na Bulgária 3-1, se eu deixo o mouse em cima do placar, ele me mostra que minuto aconteceu o gol, quem fez o gol, inclusive o jogador que fez o gol. Tá? Depois a gente vê o status, e aqui se está ao vivo ou se está no intervalo. A gente vê que o jogo da Série B está no HT, tá? São as únicas duas variáveis aqui. Depois a liga, né, a competição da partida está acontecendo, o jogo propriamente dito, o mandante e o visitante. Depois a posição na tabela de cada um dos times, né? Mandante do lado de cá, visitante do lado de cá. Esta coluna é Stats, que é estatísticas, e ele é um botão, por isso que ele é vermelho, porque quando eu clico nele, ele me leva para uma aba, que eu vou mostrar depois, onde eu abro todas as informações daquele confronto especificamente, com o maior detalhe possível, e que também nos ajuda a tomar alguma decisão caso a gente encontre um tipo de oportunidade. Né? Obviamente, o mais adequado é sempre a gente fazer a nossa análise pré-live disso aqui, para a gente vir já para o mercado preparado, né? E sabendo quais são os cenários que a gente quer encontrar, mas às vezes acontece alguma coisa, a gente fica em dúvida e a gente tem o auxílio dessa ferramenta muito bacana. Esta outra coluna, ela também é fundamental, tá? É a G+, ou G+, como queiram. E a informação, o que aparece aqui? É a probabilidade de pelo menos mais um gol naquela partida. Pelo menos mais um gol. Tá? E a gente vê aqui no jogo da Bulgária 30%, 51% na Polônia, 40% na República Tcheca e assim por diante. E alguns outros estão em branco. Por quê? Porque o algoritmo que gera esta informação de probabilidade de mais um gol, ele precisa de pelo menos um gol na partida. Ele não consegue calcular a partir de 0-0. Isso é uma definição nossa. A partir de agora, são dados reais do mercado. Primeiro a gente tem aqui Match Odds. Vamos ver se tem alguma dúvida até agora. Está ótimo, excelente, está ok. Se tiverem dúvida, pode mandar já, tá? Ou querem esperar eu terminar essa primeira tela, não tem problema, vocês é que mandam. Primeiro aqui, então, Match Odds. Isso aqui é o mercado da Betfair ao vivo. Tá? Eu tenho aqui o volume de dinheiro transacionado no mercado de Match Odds e aqui as odds ao vivo do mandante, do empate e do visitante. Tá? Por que eu tenho isso? Porque isso aqui, ó, ele transforma uma mãozinha, vocês veem que é um link. E se eu clicar aqui, ele leva direto para o mercado. Vejo que está abrindo a aba da Betfair aqui. Tá? Ele vai abrir direto o mercado especificamente que a gente clicou aqui. E o mesmo acontece para BTTS, over 1,5, over 2,5 e over 13,5. Eu, particularmente, não uso a Betfair para fazer as minhas entradas no futebol. A verdade é que eu sempre, 99% das minhas entradas é contra o tempo, a favor do gol. Eu entro no mercado e não saio mais, não faço cash out, raramente faço uma cobertura, determinadas situações bem específicas. Então, para isso, eu uso a Punter Place, tá? Que está aberta aqui no meu outro monitor. Posso até colocar aqui em algum momento, se for o caso, mas eu estou aqui com esses jogos que estão rolando aqui, os jogos de meu interesse aqui na minha frente, na Punter Place. Tá? Mas, para quem usa a Betfair,
o link está aqui automaticamente. Veja, se eu clicar no over 2,5 aqui da Polônia, ele vai automaticamente me abrir aqui a tela da Betfair para o over 2,5 da Polônia. Perfeito? Na verdade, aqui tem os dados do jogo, né? Cartão amarelo e vermelho, posse de bola. Isso aqui é dados do jogo. Escanteios, ataques perigosos e posse de bola propriamente dito. A gente juntou tudo isso num grupo chamado posse de bola. Olha esse monte de número que apareceu aqui já. Na verdade, o que ele é? É um minuto que cada um desses ataques perigosos aconteceu. Mas, na verdade, essa informação ela não é muito relevante nesse momento, porque tem um outro parâmetro lá no final, vocês vão ver, que, na verdade, traduz isso aqui, tá? Então, mas aqui vem por número, quem quiser, por exemplo, tem muita gente que utiliza para métodos números de ataques perigosos para algum time para poder aí fazer sua entrada, né? Posse de bola ou escanteios, né? Isso aqui também pode ser usado para corners, enfim, para cantos, né? Então, tem a informação aqui de quantos ataques perigosos cada um dos times fez. Aqui, chutes a gol. Chutes a gol, chutes fora do gol, é o vermelhinho. Aqui, chutes bloqueados, chutes dentro da área, chutes fora da área. E aqui o ST, que é o shots total, que é total de chutes, que é a soma destes chutes aqui. Vejam, 4 no gol, 3 fora, o total de chutes do time é 7. E uma defesa do goleiro é a última coluna desta sessão. E agora vem o grande diferencial desse negócio aqui. Tá? Todas essas informações que a gente mostrou, elas se transformam nestes 3 parâmetros que eu vou mostrar agora, que são os parâmetros cruciais para se utilizar essa ferramenta. DP, né? Isso aqui é um grupo chamado pressure, pressão, né? DP, dangerous pressure, ou seja, pressão perigosa. A outra coluna, GP, que é general pressure, que é a pressão normal. É uma pressão, tá? Não é uma pressão de abafa, é uma pressão, vamos dizer assim, tá? É um volume de jogo um pouco maior. Estes dados de chute a gol, escanteio, posse de bola, ataque perigoso, mais pressão perigosa, esses números, eles geram esses 2 parâmetros, pressão perigosa e pressão genérica, tá? Então, vamos de novo. Posse de bola, escanteio, ataque perigoso, chute a gol, chute defendido, tudo isso a gente colocou numa fórmula, até a gente calibrar isso foram meses checando, meses, tá? Para não dizer mais de ano, calibrando finamente isso aqui para chegar nesses parâmetros aqui, beleza? Dangerous pressure, pressão perigosa. E tem uma terceira coluna, que é o status. Vocês já estão vendo aqui aparecendo alguma informação. Mas antes, notem que o dangerous pressure, ele muda de cor. A gente tem um laranja aqui, que já é uma pressão bastante consistente. A gente tem um amarelo, que é uma pressão já acima da média. Tá? Quando ele não tem cor, é que ele está dentro da média ou normal. Tem nada de especial para nenhum time e nenhum outro. Okay? Depois ele ainda vai aparecer vermelho, que aí é uma super pressão. Tá? Isso aparece na coluna do DP, que para mim é a coluna mais importante dessa tabela toda aqui. Quando a gente junta esses dois, a gente tem esses sinais que aparecem aqui. Ó, aqui vermelho significa um alerta que apareceu um cartão vermelho na partida, que agora é mostrado aqui nessa coluna. Okay? Quando a gente junta esses 2 parâmetros de pressão perigosa e pressão genérica, a gente chega numa informação chamada status, que pode ser neutra, como está a maioria aqui nesse momento, pode ser cold, que significa frio, por isso azul, tá? Frio, o jogo está frio, frio. Para quem gosta de trabalhar under, perfeito, está te indicando que o jogo está frio. E agora, nesse exato momento, não tem nenhum, mas daqui a pouco vai aparecer um jogo hot, né? Que é um jogo quente. Vai ficar laranja, hot, dizendo este jogo tem um nível de pressão que transforma esse jogo em um jogo hot, tá? Quando a gente observa a pressão aqui da coluna Dangerous Pressure, a gente pode ver se a pressão é de um time só ou se é dos 2. Pode acontecer. E aí ele vai mostrar, tá? Porque daí é um jogo que está aberto, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ele vai mostrar um jogo hot. E ainda tem um último nível, que é um jogo very hot, né? Ele parece V-hot, que é muito quente. Ele fica vermelho. E aí é um jogo que realmente está absurdamente aberto, muito propenso para acontecer gols. Beleza? Nesse momento não tem nenhum, saiu um gol aqui, ó, ele sinaliza em amarelo, saiu um gol lá em Israel,
Maravilha. E aqui a última coluna é uma coluna chamada Watch. Se eu clico aqui, ele fica marcado os jogos que eu quero acompanhar de perto. E eu posso, por exemplo, depois ordenar se eu quero meus jogos em cima e abaixo. Eu não vou marcar agora para não começar a bagunçar. Depois a gente vai poder selecionar os jogos e acompanhar, justamente para a gente ter esta dinâmica da partida. Para quem acompanha meu trabalho no futebol, sabe que ao vivo eu tenho 3 estratégias, né, que estão descritas no meu e-book, inclusive. Over 05 HT, que inclusive virou um dos nossos bots também. A gente tem um bot de Over 05 HT, que é praticamente o que eu faço, tem um pouquinho de diferença, porque eu sempre fico, né, ajustando as minhas coisas. Então eu trabalho Over 05 no primeiro tempo, eu trabalho o Over 05. Eu já não trabalho só o Over 05 no final do jogo agora, eu trabalho gol no final do jogo, né? Que eu chamo do gol tarde. E é sempre depois dos 75 minutos, com uma odd alta, tá? E que obviamente esse scanner aqui me ajuda. E eu tenho uma outra estratégia, que é o over com ambas marcam. Todas as estratégias também tem vídeo no YouTube, eu acho. O over com ambas marcam com certeza, o HT também com certeza. Tem um vídeo mostrando como que eu faço as estratégias. Enfim, as 3 estratégias, o que elas têm em comum? Eu busco o gol, né? E ao buscar o gol, obviamente eu acho fundamental fazer uma análise pré-live para saber o que o jogo pode me apresentar, as características de cada time. Então eu já sei mais ou menos o que esperar de cada jogo, e esta ferramenta aqui, ao vivo, me mostra, me confirma a entrada ou não, se eu precisar dessa informação. Tá? Então, todas as minhas entradas são sempre buscando gols. Então, o que eu procuro? Eu ordeno, eu sempre fico ordenando, e eu vou dizer por que eu sempre fico, porque isso que se atualiza. Eu fico sempre ordenando pelo DP, tá? Então o que eu faço? Eu clico uma vez e clico outra, porque daí ele vai para um lado e vai para o outro, e agora ele botou em cima todos os jogos que têm o maior número de pressão perigosa. Então a gente vê nesse momento aqui, o jogo que até foi no intervalo, mas que já é uma informação importante, porque me mostra que esse jogo na Suécia, entre o Häcken e o Helsingborgs, terminou com uma pressão forte do Helsingborgs. Olha, um jogo que teve aí 11 chutes para um lado, 4 para o outro, 2 defesas, ou seja, um jogo que se mostrou que terminou o primeiro tempo bem aberto. Né? Probabilidade de gols para o segundo tempo, depois eu mostro. Mas o que eu faço? Eu sempre faço esta ordenação aqui. Tá? Eu clico e aí ele me leva. Romênia, tem um jogo da Romênia aqui, o mandante está perdendo, né? Não sei se era o favorito ou não, depois a gente pode observar, mas ele está com alguma relativa pressão, né? Não é uma pressão muito forte, mas ele está. Como é que foram os gols aqui? Começou a partida o visitante 1-0, fez 2-0 aos 29 e aos 36 o mandante descontou. E está no final do primeiro tempo, segue em cima, obviamente buscando o empate. Olha aqui, apareceu um hot, o jogo da Polônia, que acabou de sair um gol, vi piscando ali, acabou de sair um gol, não apareceu nem o nome do marcador ainda, mas é um jogo que estava indo, né, para o hot, já tinha uma pressão do time da casa e acabou sendo gol do visitante. Né? Então, não estou vendo o jogo, não sei se foi contra-ataque ou uma bola parada, mas a gente sabe que futebol é complicado. Né? Então, o que eu ordeno? Assim e assim. Tá? Me mostra de novo, agora ele já ordenou, isso que eu queria mostrar, agora me lembrei aqui. Por que eu clico a cada minuto, a cada 2 minutos? Porque a cada minuto que passa, ele se atualiza. Tá? Ele se atualiza. Então os jogos trocam de status. Que ele fica sempre checando os últimos 5 minutos. Tá? Mas a todo minuto ele atualiza. Vamos ver o jogo da Suécia? Vamos ver se o jogo terminou quente. Vamos ver se a gente consegue ver alguma oportunidade para gols no segundo tempo. Então eu vou clicar neste botão aqui, Stats, tá? Ele vai me abrir uma terceira aba, ele me abre rapidamente todo o histórico do jogo, tá? Dos 2 times. Tá? O que é aqui? A liga, o nome da liga, o horário, aqui é o placar, aqui são as odds iniciais. Vejam que é um jogo onde tem o mandante como favorito forte, de acordo com as odds. 1,47 era o mandante vencer, 4,7 o empate, 8,2 o visitante para vencer, um jogo que ele estava pressionando. Né? Aqui as odds iniciais, né, aqui é tudo odd inicial, tá? Primeiro tempo, ambas marcam, e overs do jogo, over 1,5 ou o under, over 2,5 e under 1. Vejam que o mercado over 2,5 a 1,69 do começo do jogo. Então era um jogo que o mercado esperava muitos gols.
Tá? Era um jogo considerado pelo mercado como over. Primeira informação. Agora a gente vai para este segundo quadro aqui, tá? Que é a média dos últimos 5 anos desta liga e dos dois times. E a gente faz 3 cenários aqui. 20 jogos, né? Last 20, last 10, last 5. Ou seja, os últimos 20, os últimos 10, os últimos 5 jogos do quê? Qual é o time? Do Hacken jogando em casa e do Helsingborg jogando fora. Tá? Não é o geral. É os 20, os 10 e os 5 do Hacken como mandante, os 20, os 10 e os 5 do Helsingborg jogando como visitante. Ok? O que a gente enxerga aqui? Os últimos 5 anos da liga, eu vou direto para o over, tá? A gente vê que a liga da Suécia, aqui a gente tem uma base de 1.705 jogos, 54% over 2,5. Tá? Não é over, assim como muita gente fala, eu já chamei a atenção. A liga da Suécia é uma liga meio traiçoeira, tá? Para quem gosta de trabalhar over pré-live. 54%. Esta odd aqui de 1,69 está muito acima da média. Vamos ver se os times realmente representam isso. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? Vou marcar aqui para vocês. 20 jogos. Os últimos 20 jogos do mandante, que é o Hacken, jogando em casa. Eu vou direto para a informação do gols. Tá? 45% de jogo over. Os últimos 20 jogos do Helsingborg jogando fora, 50% de jogo over. Vejam que quem analisou esse jogo pré-live, obviamente identificou uma oportunidade no mercado de under aqui. O mercado, por algum motivo, o mercado precificou over. Mas eu estou vendo aqui que nos últimos 20 jogos esse jogo não é over, não. Esse jogo é under. Ou pelo menos é meio a meio. Essa odd estava errada, de acordo com os números. Tá? Vamos ver se nos últimos 10 jogos o padrão se mantém. Aqui nesta parte de baixo, aqui, ó, a gente tem os 10 jogos, tá? Os últimos 10. Lá para aquela coluna do over. 50% do Hacken. Então, dos últimos 20 para os últimos 10, de 45 sobe para 50, segue na mesma faixa. E do Helsingborg, de 50 para 60. Na média fica 55. Então vamos ver um negócio aqui. Vamos ver a calculadora. 55. 1 sobre 55 é uma odd de 1,80. O mercado estava dando 1,69. 1,69. Eu tenho aí 12 ticks, eu tinha 12 ticks de valor aí, considerando o cenário dos 10 jogos. Se for o cenário dos 20 jogos, qual é a média que dava? 47. Aí é pior ainda, né? 47,5. Aí a odd é 2,10. E eu, como conheço a Liga da Suécia, e o Hacken é under. Talvez o mercado tenha achado que o Hacken, por ser um time realmente forte dentro de casa e bom, ia passar por cima do Helsingborg, que é um time realmente fraco, que transita da Série B para a Série A da Suécia. Mas o Hacken é under. Os últimos 5 jogos, que é o último cenário, não é um cenário que me agrada muito para pré-live, tá? Eu gosto de ter uma amostragem um pouco maior, 10 jogos é geralmente o ideal para mim. A gente vê no over 2,5, 40% do Hacken e 80% do Helsingborg. Veja que é mais ou menos o que eu acho que o mercado previu, levando para 60%. Mas 60% ainda está acima do que deveria estar, né, gente? 1 sobre 60, 1,66. Aí está mais ou menos. Então, assim, o mercado, por algum motivo, está pesando muito os últimos jogos do Helsingborg. Né? Como é começo de temporada, talvez tenha alguma mudança no time do Helsingborg aí que tenha transformado num time que vaza muito. Não sei. Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu prefiro me fiar numa base de números mais consistente, com uma amostragem maior. Tá? Mas enfim, vamos lá. Então, a gente já viu que aquela odd, né? Complicado. Vamos ver como é que está agora aqui, ó. Aqui, ó. Neste momento, eu estou vendo aqui na Panther Place, a linha principal do jogo está em over 1,5, tá? Over 1,5, com uma odd de 1,91. 1,91, 1,90 na Pinnacle, 1,91 na Betfair, 1,89 na WLG. Bom, eu conseguiria, se eu quisesse entrar no over 1,5 agora, eu pegaria o 1,915 aqui pela Panther Place, tá? Vamos ver o que acontece aqui, uma outra coisa que eu checo. Eu vou checar o percentual de over 1,5, então, né? Se a linha está over 1,5, vamos checar o percentual de over 1,5. 84, aqui, 77%,
95% e 90%. Bom, aqui já me mostra que agora me parece um pouquinho interessante, começa a ficar interessante a entrada no over 1,5 neste momento. Deixa eu vou checar uma outra coisa. Aqui na tabela de baixo eu tenho o detalhe dos últimos 20 jogos do time de casa jogando em casa, do mandante jogando em casa, e os últimos 20 jogos do visitante jogando fora. Tá? Aqui eu tenho, obviamente, ó, a data, o mandante e quem era o adversário. As odds iniciais, quem é que ganhou, se foi empate, visitante ganhou ou o mandante, né? Qual era o placar no intervalo e qual foi o placar no final do jogo. Depois ele marca em laranja se bateu o BTTS, se bateu o over 0,5, se bateu o over 1,5, 2,5, 3,5 se teve cartão vermelho. A mesma coisa do lado de cá. De cara eu vejo que nos últimos jogos o Hacking sofreu para ganhar em casa. O Helsingborg, de maneira geral, apanha fora de casa, ganhou só 3 das últimas fora. E o over 1,5 bate bastante. O Hacking também bate bastante o over 1,5. Né? A gente viu aqui que o over 1,5 bate 80% das vezes. Né? Não, nos 20 jogos, 75%. Então isso aqui significa 75% das vezes. Uma outra coisa para checar. Quando termina 0-0, como que terminou o jogo? 0-0, terminou 0-1. 0-0, terminou 1-1. 0-0, terminou 3-0. 0-0, terminou 1-0. 0-0, terminou 1-0. 0-0, 0-1. 0-0, 1-1. E o Helsingborg? Quando termina 0-0, 1-1, 1-1, 1-0 e 0-0. Me parece razoável uma entrada no over 1,5 aqui. Uma outra, última coisa que eu checo nesse tipo de cenário. Aqui nessas colunas aqui, ó, vou tentar marcar aqui, ó, essas aqui, ó, espero que vocês estejam conseguindo ver. A gente tem aqui a média de gols no primeiro e no segundo tempo de cada time, ok? E a gente vê que o Hacking, na verdade o Hacking não, os dois times, ó, eles marcam mais no segundo tempo do que no primeiro. Aqui nos 10 jogos se confirma, uma diferença um pouco menor. Nos últimos 5 jogos confirma. Então a tendência dos dois times é realmente marcar gols no segundo tempo. Qual é a entrada que eu vou propor para vocês aqui? Tentar pegar o over 1,25. O over 1,25. Por quê? Na linha asiática de gols. Por quê? Porque é uma entrada muito mais segura, muito mais safe de se fazer. Porque se sair um gol só na partida, a gente perde só meia stake. Tá? A gente vai ter que esperar um pouquinho, deixar esse jogo rolar, para tentar pegar o over 1,25. Tá? Eu não vou arriscar o over 1,5, porque eu conheço o time do Hacking. Eu vou até abrir o stream para a gente ver o jogo aqui e vamos ver se... Eu não vou poder botar aqui, né? Senão eu vou tomar o strike do YouTube. Eu vou botar aqui na tela. Quem quiser acompanhar, vamos acompanhar junto. Eu vou abrir já a stream aqui e vamos ver se o jogo vai ficar bom. Tá? Então... eu vou fazer essa entrada aqui com vocês no over 1,25 no jogo do Hacking contra o Helsingborg. Último detalhe, que até vamos ver se vai ser bom para a nossa estratégia. Aqui nesta tabela aqui, ó, a gente tem os gols dividido por período de tempo da partida. E a gente vê aqui no segundo tempo, ó, essas últimas 3 é o segundo tempo, ó, vejam, 46 ao 60, 60 ao 75, 76 ao 90. Logo no começo do segundo tempo, tem uma probabilidade bastante alta de gols. Tá? Pode ser que a gente acabe saindo gol no começo. Depois, na metade do segundo tempo, é bem baixo. Depois acaba saindo gol bastante no final. Vejam, ó, mais de 50% dos jogos dos dois times saiu gol no final. Eu vou arriscar perder esse gol, vamos dizer assim, no começo do segundo tempo. Vou deixar rolar um pouquinho. Vou tentar pegar esse jogo no over 1,25, Hacking e Helsingborg da Suécia.